Respondendo perguntas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou responder as perguntas que eu pedi para vocês me fazerem lá no Instagram. Eu fiz um post pedindo para vocês me fazerem perguntas sobre leitura, literatura, cultura e postei também na comunidade do YouTube. Então eu vou tentar responder tudo em um vídeo só, vou ver se eu consigo. E se eu não conseguir, a gente faz em 2 etapas, tá? Eu gravo 2 vídeos sem problemas. Então, bora lá. Eu vou começar respondendo as perguntas que me deixaram no Instagram. Eu vou ler aqui embaixo, tá? Então, a Sônia Maria Espósito Lima me perguntou: quais autores italianos você indica? Você tem lido autores brasileiros recentes? Autores italianos, eu indico muito o Pirandello. Vou mostrar esse aqui só para representar. Eu indico também o Calvino. Italo Calvino. Vou mostrar esse aqui também só para representar. Aliás, quem me acompanha aqui já há um tempo sabe que um dos livros da minha vida é Cidades Invisíveis do Calvino. Pirandello é outro também que eu gosto bastante. Então, assim, a princípio eu indicaria esses 2. Autores brasileiros recentes, eu tenho lido mais, eu percebi que eu tenho lido mais autoras brasileiras contemporâneas, né? Então, eu gosto muito da Conceição Evaristo. Já li algumas outras, um de cada, da Ana Paula Maia, da Valéria Rezende. Eu acho que o que eu tenho conhecido, né, de literatura contemporânea tem sido mais mulheres. É claro, também li recentemente o Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, né, o livro que ganhou o prêmio Jabuti. Eu gostei, eu quero ler mais coisas dele. O Rogerix, amigo do Obelix: o que você achou do livro Histórias da Covid-19? Ele tá fazendo referência a esse livro aqui. Ele é meu amigo, eu fui no lançamento, quem me segue no Instagram viu que eu fui no lançamento do livro, até indiquei. Ele tá perguntando sobre esse livro, o que eu achei. Eu não li tudo, né? Aqui a gente tem histórias, autores diferentes, como se fosse um autor por capítulo. Eu não li todo o livro ainda, eu li algumas histórias. E eu gostei, eu gostei de saber o que cada um estava passando num momento tão complicado para todo mundo, né? Como este momento tão crítico impactou diferentes vidas, né? Interessante. Chove livros. Qual autor brasileiro contemporâneo que você mais gostou de ler em 2021? Então, eu acho que eu já respondi essa, foi o Itamar Vieira Júnior, se eu for pensar autor homem. E, aliás, acho que o que eu conheci em 2021, o autor que eu conheci, contemporâneo brasileiro, foi só este, né? Se eu li alguma outra coisa de literatura contemporânea brasileira, eu já conhecia, e provavelmente é leitura de mulheres, né? De autoras e não de autor. Luiz Henrique Diniz: sobre as obras de Dostoiévski, a moral religiosa dele está acima de sua polifonia? Eu acho que tá. Aliás, eu acho que a polifonia é decorrente da moral religiosa. Sabe aquelas pessoas atormentadas pela ideia de pecado, pela culpa judaico-cristã e tal? Então, isso atormenta, isso gera um indivíduo em conflito, como Raskolnikov e vários outros que a gente tem aí, personagens bem emblemáticas de Dostoiévski. Eu acho que sim. O Caio _7. Dostoiévski ou Tolstói? Já me fizeram essa pergunta antes e eu sempre acho complicado. Porque assim, quem me segue há um bom tempo sabe que o que eu gosto muito na literatura é a narrativa, né? Então, assim, uma boa narrativa salva qualquer história. O enredo pode ser banal. E o Dostoiévski não é bom narrador. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas, gente, é minha opinião, com base em critérios, em estudos e gosto. Ele não narra bem, embora ele seja um dos meus autores favoritos. Ele não é um bom narrador. Ele tem outras vantagens literárias, né? Ele tem essa capacidade de criar personagens com conflitos, né? Tão humanos, lidar com questões tão complexas e tal. Isso aí ele faz muito bem. Mas conduzir a narrativa, ele não conduz tão bem assim. Não fica à altura do resto, da caracterização de personagem e tudo mais. E o Tolstói é um excelente narrador, né? O Tolstói narra muitíssimo bem, né? Ele tem uma narrativa fluida. Você lê Guerra e Paz, um livro gigante, e sem sentir tanto o tamanho do livro, assim como Ana Karenina. Mas assim, eu acho que apesar de tudo, eu acho que eu ainda prefiro Dostoiévski.
Alexandre, falta o E, imagino que seja Alexandre Fontes. Olá, gostaria de saber sua opinião sobre alta literatura e elitosmos e como isso afeta o incentivo a novos leitores. Elitosmos, eu nunca ouvi isso, mas eu imagino que seja algo relacionado à elite. O que é alta literatura? Alta literatura para quem? A gente já passou daquele tempo que as pessoas dividiam a cultura entre erudita, popular, de massa. Então, essa divisão não dá conta mais da realidade. A realidade é muito mais complexa que isso. Então, quando a gente fala alta literatura, é alta de acordo com a perspectiva de um grupo. É a opinião e a perspectiva de um grupo que importa, que se impõe? Acho que não. A gente está num momento aí tão dinâmico que a gente... não dá para acreditar mais nisso. Ah, tem uma elite que valoriza um tipo de cultura, um tipo de literatura? Tem. Mas tem outros grupos que valorizam outros tipos. E não adianta tentar forçar, impor uma coisa de goela abaixo se as pessoas não estão preparadas ou não estão interessadas. É o que eu sempre falo para os meus alunos. No âmbito da cultura, não há que se falar em hierarquia. Não há hierarquia entre culturas. E aí a pergunta, como isso afeta novos leitores? Ora, sempre vai ter, em qualquer momento histórico, sempre vai ter um grupo que vai eleger o que considera ideal, de qualidade e tal. Sempre vão surgir novos autores, né? Já que a gente está falando de literatura, mas se a gente estivesse falando de qualquer outro tipo de manifestação, surgiria também novos pintores, novos músicos, qualquer coisa nova. A realidade é dinâmica, ela não é estagnada. Então, sempre vai surgir novo. Por mais que a situação não seja a mais favorável, enfim. Vão se destacar aqueles que têm talento e sensibilidade para perceber o que faz sentido no contexto, ou como inovar no contexto e por aí vai. A Raimara... CS, qualidade versus quantidade no que tange a leitura. Qualidade, sempre. Principalmente depois de uma certa fase da vida, ainda mais eu agora, né, que tenho bem menos tempo, então eu tenho que selecionar mais o que eu vou ler. Eu não tenho o futuro todo pela frente, nem todo o tempo do mundo. E tenho bastante coisa ainda por aqui que precisa ser lida. Então, assim, depois de certa idade, certa fase da vida, a gente se preocupa mais com qualidade mesmo do que com quantidade em relação a tudo, né? No meu caso, sobre literatura, cada vez mais. O que também não me impede de conhecer coisas novas. O Sandro Gomes... ele pontuou aqui algumas coisas, mas não fez pergunta. Então, deixa eu passar para a próxima. Lute.alamaju. Você acha que ainda é possível e autêntico retratar utopias na prosa de ficção? Gostaria de saber também como você enxerga a literatura contemporânea de autoficção, como você enxerga a produção, a análise e crítica literária nesse tempo. Um beijo, querida. Adoro o seu canal e me inspiro nele. Muito obrigada, um beijo para você também. Vamos lá, você fez várias perguntas, deixa eu tentar responder. Sobre ser autêntico, ser possível tratar novas utopias, eu acho que eu acabei de responder na pergunta anterior. Sempre é possível. E o que é utopia? A utopia é sempre uma projeção da realidade. Então, assim, é o inverso, né? É o universo paralelo, o inverso do que a gente vive. Então, assim, quando surgiu a utopia, o termo, por conta do livro do Thomas More, lá no século XVI, aquele momento histórico o capitalismo ali já estava começando a mostrar suas caras, capitalismo financeiro, né, selvagem, estava começando a mostrar sua face predadora e as pessoas passando a valorizar coisas que antes não valorizavam, por aí vai, né, os valores começaram a ficar um pouco invertidos. Aí o Thomas More fez Utopia, o livro, e o Campanella, A Cidade do Sol, né? E aí eram o quê? Paraísos, né? A ideia de paraíso, com tudo diferente do que era na realidade, porque a nossa ideia de paraíso é sempre essa, né? Uma realidade, um mundo em que tudo vai ser melhor. Quem sofre aqui vai deixar de sofrer lá, quem é pobre aqui vai para lá, vai ser rico seja do que for, né? Ou o dinheiro não vai ter mais importância, enfim, tudo vai ser o contrário. E aí é só a gente analisar a realidade atual. O que seria o contrário isso aqui? A gente sempre vai ser muito crítico da nossa realidade, sempre vai ter coisa ruim, assim como sempre vai ter coisa boa, mas sempre vai ter coisa ruim. E aí
criatividade, possibilidade de utopias vão surgir, né? Então, assim, cada momento histórico tem o seu ideal. O que mais você pergunta? Gostaria de saber também como você enxerga a literatura contemporânea de autoficção. Essa coisa de autoficção eu acho engraçada, porque também quem me acompanha há algum tempo sabe que eu não costumo ler biografia, autobiografia, porque parece construção de etos ou imagem construída, e o que me leva à autoficção até, né? E aí eu fico naquela, né? Ficção por ficção, eu prefiro ler a ficção assumida, não essa mascarada de realidade. Eu fico com certas birras. Então, assim, dificilmente vocês vão ver biografia neste canal. Então, a pergunta é, como eu enxergo a literatura de autoficção? A autoficção tem seu espaço, as pessoas gostam, né, dessas coisas assim, baseadas em fatos reais e tal, mas a realidade às vezes ela não atrai tanto, a realidade pura e crua às vezes não atrai tanto, daí mesclar. Eu acho que tem muito espaço assim como tem espaço para utopia, né? Como eu enxergo a crítica literária neste campo. Bom, eu não li nada de crítica literária sobre autoficção, nem sobre utopia e tal. Aliás, eu não tenho livros recentes de críticas literárias. Eu tenho bastante coisa, mas são livros mais clássicos sobre crítica literária. Eu não tenho nada de crítica literária que contemple literatura contemporânea. Se alguém, inclusive, quiser me indicar, tiver uma boa sugestão, eu vou adorar saber. Paul tocando guitarra. Seria Machado de Assis um dos melhores autores da literatura universal? Quais as melhores narrativas dele, na sua opinião? Beijo grande e obrigado por sua contribuição cultural e literária nas redes sociais. Muito obrigada, pô. Muita gentileza sua. Sim, eu acho que Machado de Assis é um dos grandes autores da literatura universal, né? E eles teriam um reconhecimento maior se, né, não fosse brasileiro, se não escrevesse em português e tal, e sim num idioma mais acessível para o mundo. Isso pensando, né, nos outros países também. A narrativa dele que eu prefiro, eu sempre tenho dificuldade em escolher qual livro eu prefiro. Se a questão aqui é considerar apenas a narrativa, não a história como um todo, né, o enredo, constituição de personagens, essas coisas todas, talvez eu tenha uma facilidade maior para eleger. Eu acho que Dom Casmurro, pensando só na narrativa, porque a história da Capitu e do Bentinho incita, assim, discussões, assim, gigantescas, né? Tribunais em sala de aula, em aulas de literatura e tal, sinal que é uma narrativa que nos incita, nos instiga a ler e reler a obra para buscar indícios, elementos e tal. Então eu fico com essa. Elisa _sorriso. Olá, Carmen. Sugiro indicações de livros para análise literária, baseados na sua experiência profissional de leitura. Abraço e obrigada pela sua dedicação. Eu que agradeço, Elisa. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui, mostrando e comentando livros de análise e crítica literária, né? Eu não li todos, naquela época eu não tinha lido todos, hoje também não li todos, assim, era muito comum eu ler trechos, né, quando eu estava fazendo letras. Eu lia capítulos e tal, assim, ler todos era muito difícil. Alguns eu já li todos. Depois daquele vídeo eu cheguei a ler alguns, né? E comentei por aqui. Mas naquele vídeo eu tô detalhando mais. _rose.ane comentou da minha letra, né? Porque eu deixei o manuscrito. Eu agradeço. Eu respondi já esse e-mail. O Fabrício.lvr. Como você acha que esses novos modos de vida atolados na tecnologia digital serão inseridos na linguagem literária? Considera que já existe uma literatura que dá conta de falar sobre isso com qualidade? Se sim, queria indicações. Existe uma literatura classificada como jovem/adulto. Tem a palavra em inglês que eu não sei escrever. Eu acho que ele está se referindo a young adult. Mas eu, particularmente, acho um horror, uma perda de tempo diante de tantas coisas mais interessantes. Obrigada, Fabrício, pela sua pergunta, por suas perguntas, né? Os novos modos de vida atolados na tecnologia. Eu acho que serão sim inseridos. Eu acho que já estão sendo, mas é isso que você falou. Eu acho que estão sendo inseridos em literatura, enfim, objetos de consumo para os jovens, né? Para essa faixa aí. Sobre literatura para jovens, eu já li algumas coisas que eu também não gosto, não me identifiquei. Para esse tipo de literatura tem muita coisa ali inserida sobre as novas tecnologias, o que é estranho porque assim, é como se as pessoas mais velhas
não usasse tecnologia, né? Não usasse redes sociais e tal. Eu realmente não conheço literatura que não seja Young Adult com essas questões literárias. É claro que só vai poder ser literatura contemporânea, mas o que eu tenho lido de literatura contemporânea não tem nada disso. Inclusive, se alguém conhecer bons livros em que o nosso modo de viver atualmente, pautado por tecnologia, redes sociais e tal, que isso apareça no livro, me indique também para o Fabrício, que a gente vai adorar saber. Tentando responder sua pergunta, se eu considero que literatura de qualidade pode dar conta disso? Pode, sabe por quê? Literatura de qualidade sempre tem todos os momentos históricos, e a tecnologia é apenas um modo de viver, são meios. Todo momento histórico tem meios diferentes. Tem meios e tecnologias diferentes, de acordo com o contexto, e sempre surgiu boa literatura, independentemente desses meios do contexto histórico. Deb9977. Tenho vontade de ler Homero e tenho medo de não entender. Preciso conhecer outras obras de mitologia antes? Olha, precisar não precisa, né? Considere o seguinte, você não vai entender Homero lendo apenas uma vez, você não vai entender tudo. Ninguém entende tudo, em Homero lendo apenas uma vez. Nem quem é estudioso no assunto, nem quem é da área. Aliás, se a pessoa é estudiosa no assunto, aí que ela lê mesmo várias vezes. Então, o que eu indico para você, e eu até já fiz um vídeo sobre isso, né? Dicas para ler clássicos, você pegar uma boa edição com muitos comentários, muitas notas que te ajude ali a atravessar, né, essa literatura de maneira mais confortável. Agora, se você quiser indicação de o que ler, se você quiser ler alguma coisa antes de ler Homero, o que ler, eu sugiro os poemas hesiódicos, que são Teogonia, que explica a origem dos deuses da mitologia grega, e o Trabalho e os Dias, que também explica bastante coisa, inclusive coisas que estão na Bíblia, né? Então, os poemas hesiódicos ajudam. Mas, se você não tiver paciência nem tempo, tem a série da Netflix, Troia, que ajuda a entender bem, porque a série ela tá completa com a história toda da Guerra de Troia. O antes, o durante e o depois. Coisa que Ilíada e Odisseia não traz, né? Então, a Ilíada traz lá o finzinho da guerra, a Odisseia traz lá o Odisseu voltando para casa. Então, assim, Cavalo de Troia não parece muito bem, porque começou a guerra também não. Essas coisas todas aparecem em outras obras literárias. Essa série da Netflix traz tudo. Quem era Paris, por que ele raptou, Cavalo de Troia e tudo mais. Então, a série ela tá boa para nos ajudar a sistematizar tudo. Também eu fiz um vídeo sobre isso, a Guerra de Troia, que eu também sistematizo tudo desde o começo. Então, assim, se você tiver pouco tempo, meu vídeo é curto. Agora, se você quiser se enveredar melhor, vai lá na série, que é bem melhor. Rural Lindo. Clássicos que você leu e não gostou ou não entendeu. Aproveitando que eu tô falando de Homero, assim, quando eu li Ilíada, não é que eu não gostei, mas eu fiquei decepcionada. Porque eu imaginava que lendo Ilíada eu ia entender melhor a Guerra de Troia. Não, você não entende nada. Aliás, Ilíada poderia se chamar A Ira de Aquiles. Aliás, eu acho que tem um filme com esse título, né? Aquiles fica enfurecido, sai da guerra. Aquiles fica enfurecido de novo, entra na guerra. Isso aqui. Então, assim, é o último ano da guerra, mais centrado em Aquiles e tal. Se você não conhece a história, você fica assim meio, né? Então, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu esperava que o livro, a obra, o poema fosse me ajudar a entender melhor isso. Aí eu acabei tendo que buscar outras fontes, ler outras coisas para conhecer melhor o que foi a Guerra de Troia. Derso.paulo71. O que você acha das leituras de entretenimento? Sei que tem muita gente que tem preconceito dizendo que ela é sem valor ou que não é, entre aspas, a boa leitura. Mais uma pergunta. Na sua visão, qual a relevância de museus, exposições de arte em geral na vida das pessoas? Aliás, já que alguns, entre parênteses, incluindo eu, kkkk, visita esses lugares só quando a escola/faculdade nos propõe visitar. Como podemos tirar um bom proveito desse espaço? Amo seus vídeos. Muito obrigada, Anderson. Eu sei que você é o Anderson, né? Porque eu estou acostumada a ter comentários dele por aqui. Bom, bora lá. Leituras de entretenimento. Eu acho que elas são válidas e muitas vezes necessárias, né? Numa realidade que as pessoas leem muito pouco e estão perdendo contato com a nossa cultura escrita,
Se a gente ficar achando que para ler tem que ler só Kafka e Dostoiévski, primeiro a gente só vai distanciar as pessoas da literatura. E depois não é todo mundo que gosta. E depois não é todo mundo que está preparado. Depois a gente entra naquele elitismo que a gente já conversou algumas perguntas atrás. Então, assim, é a literatura boa para quem? Kafka e Dostoiévski. É para todo mundo? Até eu que gosto. É todo momento que eu tô a fim de ler esse tipo de literatura? Também não. Então, a gente tem que considerar tudo isso. Então, assim, toda leitura é válida. O que é entretenimento para um não é para outro e por aí vai. Essa questão da boa literatura é aquilo que eu já falei, né? Boa, segundo a ótica de quem, né? A gente não pode deixar que as pessoas imponham as coisas pra gente, né? A gente não pode ser autoritário. Eu canso de falar com meus alunos, no âmbito da educação e da cultura, não há que se ser autoritário. É desejável que a gente seja autoritário em âmbito nenhum, mas nesses dois âmbitos não cabe, não orna, não tem sentido. E aí, essa questão do museu, bom, se tá falando ou com a pessoa certa ou com a pessoa errada, isso vai depender, porque eu amo museus. Então, assim, eu acho que um dos melhores espaços para a gente aprender é museu. Espaço para exposições, eu acho que são espaços de aprendizagem, são espaços educativos por excelência. Tanto é que durante a quarentena, o que eu mais senti falta foi de um bom museu. Eu tinha momentos que eu ficava, ai, que saudade, queria estar no Louvre agora, no Metropolitan. Por quê? Porque a arte tem uma função muito parecida com a função da religião, nos colocar em contato com o transcendente, porque o imanente, a realidade, ela não é suficiente para dar conta da gente. Então, assim, para muitas pessoas, arte tem a mesma função que religião. Então, tem muita gente que entra no museu, eu me incluo nesse grupo, sente aquele alívio, aquela leveza que muitas pessoas sentem na igreja. Então, qual é a relevância dos museus? Totalmente relevante. Tão relevante quanto escola, biblioteca, quanto cinema, quanto qualquer outro espaço cultural. Underline Rose.ane. No geral, preferes a literatura brasileira ou a internacional? Se puderes dizer qual livro principal / icônico dentre as literaturas francesa, brasileira, russa, americana, portuguesa... Nossa, eu tenho muita dificuldade de ranquear, de eleger coisas, né? Quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe. Então, assim, nunca faço top 10 livros de literatura, os meus livros preferidos. Eu faço uns paliativos, tipo, os meus autores favoritos, aí de tempos em tempos apresento alguns autores. E aí outras coisas como os livros preferidos, o livro preferido de cada autor. Então, assim, os romances preferidos, e aí eu escolho... Eu não faço um top 10, top 5, não. Eu escolho um de cada autor. De tudo que eu li do Machado de Assis, qual que eu prefiro. De tudo que eu li do Dostoiévski, qual que eu prefiro. Então, para mim é mais confortável lidar dessa forma. Eu fico no meio termo. Agora, escolher... Eu acho difícil. É difícil porque a gente compara coisas muito diferentes e eu nunca consigo dar uma resposta. Eu consigo dizer qual livro eu prefiro de cada autor, mas não qual livro eu prefiro de cada... Enfim, de cada país, de cada tipo de literatura, francesa, brasileira. Eu acho que é restringir demais e eu não vejo ganho nisso, né? Então, assim... Qual ganho eu vou apresentar para você ou para mim mesmo? Para mim é um sacrifício escolher um dentre os brasileiros, dentre os portugueses, não há um. Há alguns que eu acho ótimos para cada nacionalidade, para cada tipo de literatura. Não sei se a minha resposta está te satisfazendo, mas é isso que eu consigo. E é isso, o vídeo tá longo, não vou responder as perguntas que deixaram para mim no YouTube, na comunidade, vou fazer um outro livro respondendo essas perguntas, porque esse já tá longuíssimo, tá bom? Muito obrigada por assistir, curta esse vídeo se você gostou, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Obrigada, beijos e tchau, tchau.